Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is. Olá, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo, são 18 horas, hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2020, segunda-feira de carnaval. Começa agora para toda a rede Jovem Pan News, mais uma edição de Os Pingos nos Is. Muito bem, muito boa noite, Augusto Nunes, Folião noite, Augusto Nunes, tudo certo? Nas horas vagas, tudo certo. Também já vejo a postos o microfone onipresente da Jovem Pan em Brasília. Zé Maria Trindade, tudo certo? Salve, Silvio, tudo. Olá, Augusto. Augusto fala, tá Zé. Tá animado pro carnaval, os bloquinhos animaram. Programa de hoje especial, além das análises, da opinião, nós também teremos entrevistas direto de Brasília, mas antes quero convidar você a vir para cá, fazer esse programa com a gente. O número do WhatsApp da PAN, aquele que você já sabe, e eu repito aqui, tá aí na sua tela, 9-3117-0620, de novo 9-3117-0620, sempre com o DDD 011, aqui de São Paulo. Andrezão, agora é hora do quê? Opinião, hora de colocar os pingos nos is. Nós já informamos nesse programa que agentes do FBI estiveram no gabinete da deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, para colher documentos sigilosos obtidos pela CPI do BNDES sobre a JBS, que tem negócio nos Estados Unidos. Segundo a Veja, a deputada também municiou os americanos com dados de falcatruas petistas em Cuba. Ela vem colhendo elementos e quer abrir uma CPI na Câmara para investigar investimentos do Brasil na ilha do Caribe. O assunto é importante, é de interesse do nosso espectador, do nosso ouvinte, e por isso convidamos a deputada Paula Belmonte para conversar conosco nessa edição especial aqui no feriadão de Carnaval. Muito boa noite, deputada. Obrigado pela gentileza de conversar com os Pingos nos Is aqui na Jovem Pan. Oi, eu que agradeço. Eu quero aqui também desejar um final de carnaval para todos que estejam nos escutando, né, no meio de carnaval, e muito grato por essa oportunidade de estar novamente aqui no Pingo dos Is e desejar um feliz ano novo para todos vocês. Obrigada, Silvio, obrigado, Augusto Nunes, obrigado, Zé Maria, muito grata por mais essa oportunidade de nós estarmos trazendo para a população um pouco do trabalho aqui da Câmara Federal. Muito bem, deputado, eu vou fazer então aqui a primeira pergunta, na sequência o Augusto, o Zé Maria, a gente vai girando aqui a entrevista. Eu sei que esses documentos são sigilosos, mas eu gostaria que a senhora nos falasse como é que foi esse contato com o FBI, se possível, ainda que genericamente, o que há de importante nesse material, evidentemente aquilo que a senhora pode revelar, afinal de contas, há sigilo envolvido. Na realidade, nós temos que esclarecer que as pessoas compreenderam de uma maneira e que eu quero esclarecer aqui para a população. Na CPI do BNDES, nós já tivemos um contato diretamente com o FBI, nós fomos ao Washington, eu, o presidente da CPI, o relator, nós estivemos lá para conversar com a Procuradoria, como se fosse uma CVM e também com o FBI, para que a gente pudesse mostrar para eles a documentação que nós tínhamos junto com o procurador Ivan Marques a respeito de toda a internacionalização da JBS. E esse contato foi estabelecido naquele primeiro momento. Então, a partir desse momento, nós nos comprometemos de estar fazendo um relatório, o relatório que foi aprovado na CPI, junto com outros votos separados, que a gente fizesse a tradução e iríamos entregar. A minha surpresa foi que, no decorrer da CPI, nós tivemos acesso a muitos outros documentos. E um deles que nos chamou muita atenção foi as atas da CAMEX. Eu estudei, assim, praticamente todas as atas desde 2003, coisa que estava sob sigilo, e hoje o governo já colocou no mural da transparência, qualquer um tem acesso a essas atas, mas eu fui verificando, porque
o que é a CAMEX? Era um conselho dos ministérios ali para que a gente pudesse, porque era ali que era decidido as políticas que iriam ser para todos os investimentos internacionais. Mas antes da CAMEX, se tinha uma reunião da COFIG, que também foi feita pela CAMEX, essa abertura desse conselho, né, que é um conselho técnico, que fazia todos os estudos técnicos para que a CAMEX tomasse a decisão. Então, me chamou muito a atenção que muitas pessoas acham que o dinheiro emprestado só foi através do BNDES e, para nossa surpresa, não foi só através do BNDES. Vários programas de incentivo a países socialistas na época foram subsidiados através do nosso dinheiro para esses países. E aí eu digo Cuba, Venezuela, Angola, todos esses que não passaram necessariamente pelo BNDES. Isso nos chamou muita atenção. Mas nós não podíamos trazer naquele momento da CPI, por quê? Porque não faz parte quando você abre uma CPI, você tem um escopo muito fechado, tanto o período do que você está falando. E aí nós comentamos isso naquela primeira entrevista que nós tivemos lá, junto com todas essas autoridades americanas, junto com também o procurador Ivan Marques. E, para minha surpresa, eu, com todas essas informações, e tem uma situação que nos deixou muito intrigada, a questão de mais médicos. Porque lá nós tivemos conhecimento que existiam pessoas, médicos cubanos e hoje autoridades, senadores americanos, que já estavam desde o começo do ano falando a respeito desse programa Mais Médicos e, inclusive, falando de trabalho escravo. Por quê? Porque eles alegavam que tanto o governo quanto a OPAS foram coniventes com isso tudo. Mas eram dados e informações do qual nós não podíamos trazer de maneira nenhuma, para você não fazia parte. E, a partir daí, nós começamos a colher assinatura, conseguimos mais de 200 e poucas assinaturas no primeiro momento, para que a gente pudesse colocar uma CPI voltada exatamente para todos os valores que foram entregues a Cuba e também trazendo essa questão dos mais médicos, que já está acontecendo nos Estados Unidos, essa investigação, desde janeiro de 2019. E, para minha surpresa, agora, nos primeiros dias, na realidade, em janeiro, né? Eu comecei a trabalhar novamente em janeiro, eu tive a surpresa de receber um grupo de pessoas que fazem parte do governo, junto com alguns agentes, para exatamente perguntar como que era a questão, como que se desdobrou toda a questão da CPI, né, do BNDES, voltada para os empréstimos internacionais, e também muito interessado nessa questão dos mais médicos e empréstimos para Cuba. Então, o que foi falado ali, nós entregamos, já tínhamos nos compromissado, tido esse compromisso de entregar e traduzir todos esses documentos que estavam sob posse da CPI, mas não entregamos em nenhum momento nenhum documento, é muito importante que eu deixe isso claro, nenhum documento que está sob sigilo sobre uma segurança do país. Né? Então, foi entregue todos os documentos que foram nos autorizados para que a gente pudesse entregar e ficamos de exatamente fazer, como as investigações lá está muito mais avançada que no Brasil, eles se colocaram à disposição de também nos fornecerem documentos, inclusive fazer com que eu me encontre com esse senador, que é um senador que já traz essa bandeira há muito tempo, um senador que é de Miami, para que a gente possa fazer essa troca de informações e realmente esclarecer toda essa situação. Então, foi basicamente isso. Eu já tive a conversa com o presidente Rodrigo Maia e ele vê que é muito importante para todos os brasileiros, é uma pergunta que todos nós fazemos em relação ao Porto de Mariel, qual era a garantia que foi dada, esse contrato mesmo dos mais médicos é um contrato que está sob sigilo até hoje. Mas nós temos que entender que a CPI ela tem também uma data pré-determinada, ela tem 120 dias e você pode prorrogar por mais 60. E nesse momento agora, na Câmara Federal, nós temos assim, algumas tarefas, inclusive, de reformas. Né? Nós temos aí a reforma tributária, está se chegando a reforma administrativa, e no segundo semestre, infelizmente, o parlamento acaba parando por algo que nós temos que realmente não aceitar mais como população. Eleição em 2 anos, quer dizer, a população paga diversas formas dessa eleição em 2 anos. Então, a CPI poderia se prejudicar, inclusive, com esse andamento dessa agenda parlamentar. Né? Então, nós achamos prudente, inclusive, que a gente possa ter um momento mesmo para dedicação e esclarecer esses pontos todos que vieram.
Perfeito, perfeito. Deputada, vou passar a palavra então para o Zé Maria Trindade, que tem uma pergunta para a senhora. Pois deputada, o presidente da CPI, né, o Vanderlei Macris, nos contou aqui nos Pingos nos Is, em detalhes aí, como é que foi a visita de vocês nos Estados Unidos e principalmente a descoberta da CPI de que a família Batista, né, da JBS, eles compraram empresas lá na área de produção de proteínas e iriam nacionalizar como americanas as empresas através da Bolsa de Valores, né? E eles poderiam, de repente, morar lá e ficar com todo o dinheiro. E isso, pelo visto, já foi interrompido, né? Na realidade, eles estão fazendo assim, nós fomos pegos de surpresa, então assim, naquele momento era isso mesmo, mas hoje a negociação, pelo que a gente está vendo, é Luxemburgo, eles querem levar, mas vão passar pelos Estados Unidos, mas querem levar a internacionalização para realmente para fora e esvaziar todo o capital daqui do Brasil. É uma situação muito delicada, porque hoje está vamos dizer assim, o Ministério Público está ciente dessa informação e nós tivemos acesso a um quarto aditamento, que foi um quarto aditamento assinado pelos procuradores, vindo da Procuradoria, com algumas coisas que nos deixaram muito assustados. Por exemplo, eles colocarem que exclusivamente o pagamento dessa dívida, que hoje, além dessa dívida de leniência, que está por volta de 6 milhões, eles colocariam a operação Bullish a 6 bilhões, eles queriam colocar por mais 4, então 10 bilhões. Sendo que o prejuízo dessa operação é muito maior do que isso, no sentido tanto de desemprego que se gerou, quanto monopólio de mercado e tudo, além do prejuízo mesmo financeiro, porque o BNDES, quando ele fez esse empréstimo, ele mudou um regulamento interno que tirou totalmente o foco e o objetivo do BNDES. O BNDES, eu sempre falo algo tão básico, mas é fundamental, é um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Deputada, ele não visa lucro. Deputada, desculpe interrompê-la, porque a senhora está tocando num assunto que também me intriga. Diante dessas revelações que a senhora tem repetido, é evidente que existe a caixa preta do BNDES. Por que e como é que eles conseguem insistir em negar, né, o óbvio? Pois é, quando eles trouxeram isso, eu fiz uma carta aberta, entreguei para vários órgãos de imprensa e também entreguei isso ao TCU e ao próprio BNDES a respeito de alguns questionamentos que até hoje eu não recebi a resposta. Então, é até bom, assim, que eu até quero pedir, anotar aqui, eu estou aqui com a minha assessoria do lado, até pedir para que a gente possa cobrar essa resposta, porque a gente entra na vida parlamentar e não cobra. Eles não me entregaram resposta e não entregaram para o TCU, que eu saiba, porque eu também tenho contato muito com o Tribunal de Contas. E o que acontece? Quando eles vieram, eles vieram no dia seguinte, segunda-feira, eu estava aqui, e os advogados, e que foi no mesmo dia que os agentes do americanos estiveram no gabinete, eles estiveram dizendo o seguinte, que não existe, a transparência do banco foi tanta que eles mostraram, inclusive, do resultado, mas eles mesmos mostraram que a auditoria não chegou aonde tinha que chegar, ela não tinha acesso a documentos sigilosos, ela não teve como objeto o Joesley e nem o Palocci, porque eles já estavam sob acordo, quer dizer, foi uma auditoria que foi feita uma auditoria vários momentos no BNDES, que alguns questionamentos na CPI, que era o quê? Uma auditoria para inglês ver, literalmente isso. Então, é algo que eu até falei que foi, assim, para mim, foi imprudência até do próprio presidente, apesar de eu perceber nele uma boa intenção, mas talvez seja algo assim, que ele fez sem pensar nas grandes consequências. Além do que, deixa-se muito suspeito, além do valor, que eu acho um valor altíssimo, mas nós não estamos falando de 42 bilhões, nós estamos falando de 500 bilhões. O prejuízo, as pessoas ficam presas na auditoria, temos que ver a auditoria, mas nós temos que ver o prejuízo que nós tivemos na CPI, que é muito superior a essa auditoria. E nós estamos aí, quando um presidente do BNDES fala isso, ele está simplesmente descredenciando todo o trabalho do TCU, do qual eu tive acesso. As pessoas ali fizeram um trabalho de auditoria correto. Então, para mim, assim, é algo achando que nós, brasileiros,
nós que tivemos aqui na CPI, estamos brincando com o povo brasileiro e brincando com a mídia. Me deixa muito triste de ouvir dizer que nós estávamos querendo nos promover. Deputada, eu, particularmente... O presidente do BNDES disse que foi legalizado o crime lá, né? Uma coisa dessa. Foi. A frase Isso foi... é uma realidade, eu digo isso que você está falando é uma verdade. O que ele tá se referindo, por acaso, a essa história de o BNDES se permitir a concessão de empréstimos em condições excepcionalíssimas, mais que de pai para filho. É isso e mais o que ele está incluindo nessa frase? Augusto, olha só, e o que ele falou é uma verdade, ele não está mentindo em relação a isso. Porque, olha só, o que aconteceu? Existia um grande, vamos dizer assim, um grande dificultador que era o risco, o país. Né? Nós, para emprestarmos para uma Venezuela ou para um país com risco número 7, nós não tínhamos nem dinheiro, não ia ter disponibilidade de dinheiro, nem condições. O que se foi feito? Se tem essa dificuldade, vamos mudar. A Camex tomou uma decisão sem nenhuma análise e colocou risco 1. Até existe um depoimento do Guido Mantega que fala, a Suíça não pegava dinheiro conosco, rindo da minha cara na CPI, e eu dei uma bronca ali naquele momento dele, que ele não estava rindo de mim, estava rindo do povo brasileiro. Mas a Suíça não comprava, mas a Venezuela comprava. Então, assim, eles mudaram o regulamento. Existe uma questão que poucos contam, e eu já trouxe esse assunto, inclusive aqui no Pique nos Is, e posso deixar depois, eu posso disponibilizar para vocês o número desse processo. É um processo no Tribunal de Contas a respeito dos salários dos servidores. Existem servidores altamente competentes. Uma pergunta que eu sempre me fiz na CPI. Como que servidores tão competentes, pessoas tão qualificadas, aceitavam tudo isso? Tinha alguma coisa por trás. E o Antônio Palocci, quando esteve aqui, ele falou, olha, da presidência, que era a diretoria que auxiliava a presidência, para cima, tinha sim um esquema, ele deixou isso claro para todos nós. Embaixo, as pessoas eram técnicas, e eram mesmo. Mas o que eles fizeram? Eles regulamentaram uma bonificação. Então, se foi distribuído para todos os servidores mais de 4 bilhões de bonificação com o nosso dinheiro, o dinheiro de todo trabalhador, porque quanto mais se emprestasse, mais se ganhava. E naquele momento, em 2008, quem de nós poderíamos sonhar que um presidente da República iria para uma cadeia, ou que um grande empresário como o Marcelo iria para a cadeia? Então, infelizmente, nós temos aí o que? A amostra sincera do que é valores e ética para a nossa sociedade. Por isso que eu digo que nós temos que ensinar as nossas crianças valores, porque naquele momento a impunidade era algo que estava no senso coletivo. Então, nunca se pensou. Então, um servidor, por mais competente que ele fosse, ele estava recebendo a mais, ele sabia que não existia e não ia acontecer nada. E ele liberou vários projetos que ele sabia que tinha risco, ele sabia que a auditoria era uma auditoria para inglês ver, ele sabia de tudo isso, mas ele ganhava para isso regularmente. Quando se fala da internacionalização da JBS, por exemplo, qual é a justificativa de um banco que é para o desenvolvimento econômico, que é para desenvolver emprego, que hoje, para mim, a maior política pública que se pode fazer para qualquer população é a geração de emprego, um banco comprar uma empresa 100% americana. Aonde que ele vai gerar emprego? Se ela produz carne lá, se ela faz o frigorífico lá, ela vai colocar o açougueiro lá nos Estados Unidos? Não, mas eles mudaram a regulamentação em 24 horas. Então, o que ele falou é verdade. Foi uma imoralidade o que eles fizeram com esse banco. Exatamente. Uma imoralidade. Exatamente. Deputada, deixa eu só passar a palavra para o Zé Maria Trindade, que ele está pedindo passagem aqui para fazer uma pergunta. Diga lá, Zé. É interessante que esta auditoria custou 42 milhões de reais. Se eu soubesse que seria tão caro assim, eu pegaria o relatório final da CPI do BNDES e não sairia de casa. Com aquele relatório, faria uma auditoria muito melhor do que apresentada por 42 milhões de reais. Deputada, a gente sabe muito bem, e a senhora teve acesso às contas do BNDES, que uma das grandes reivindicações para o sistema econômico é crédito. O Brasil passou por dificuldades aí por falta de crédito, né? Se o BNDES, tirando um pouco dessa história de irregularidade, não minimizando, se o BNDES fornecer créditos aí para
pequenos e médios empresários, o resultado não seria bem melhor, não? Com certeza absoluta, e esse hoje eu penso que nós temos que ser justos com todas as ações. O BNDES, desde então, da própria presidência do Joaquim Levy, tem tido essa postura de fazer o crédito para pequena e média empresa. Eu vejo que é isso que é o desenvolvimento econômico. Né? E quando a gente fala da JBS, por exemplo, que a gente está querendo levar o dinheiro para lá, quer dizer, a política de grandes campeões se tornaram grandes campeões para levar para fora o dinheiro nosso. Então, eu vejo que o BNDES ele pode ser um grande instrumento para o desenvolvimento do nosso país, economicamente, com empreendedorismo, trazer realmente o empoderamento, que é o grande massa da população montando os seus negócios, mas naquela época foi escolhido um caminho diferente, do qual, inclusive, eles defendem aqui no plenário. É muito impressionante a incoerência, né? Eles aqui estão defendendo, por exemplo, são contra a bancada ruralista, a bancada pecuária, mas eles foram os grandes incentivadores para que cada vez mais a pecuária fosse fortalecida aqui, porque foram os grandes sócios da JBS. Então, são discursos incoerentes que as pessoas têm que entender. Não estamos aqui brigando por ideologia, nós estamos brigando pela população brasileira. É isso que é importante, nós estamos tendo uma consciência do que a gente precisa trazer dignidade para as pessoas, e a dignidade é através do empreendedorismo, através de uma política que seja realmente, não de assistencialismo, mas sim de uma política que possa, principalmente, trazer a oportunidade das pessoas serem donas de si, porque o Estado, cada vez mais, ele tem se intrometido diretamente na família das pessoas, na vida das pessoas, e as pessoas cada vez mais dependentes desse Estado imenso, que não dá conta de fazer praticamente nada. Deputada, deixa eu fazer uma outra pergunta sobre uma outra questão para a senhora. A senhora, além de política empresária, tem uma ligação forte com o empresariado e, salvo engano, vai fazer parte da comissão da reforma tributária, não é isso? Sim, eu fiquei muito honrada que o meu partido me escolheu para que eu possa representar lá o partido e vamos fazer parte dessa comissão que tem aí uma grande missão, que eu vejo que é uma grande missão mesmo, de fazer essa transformação. Exatamente. Agora, entra governo, sai governo, sempre a reforma tributária vem à pauta. Vem à baila, né? Mas pouco se avança, o Congresso chega a se reunir, agora tem essa comissão, são 25 deputados, 25 senadores, uma comissão ampla, mas pouquíssimo se avança dada a complexidade do tema para além das questões políticas. O que a gente sabe é que tem duas propostas de emenda constitucional andando simultaneamente no Congresso, a 45 e a 110, salvo engano. Tem mais um outro projeto que é do senador Major Olímpio. Então, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, assim, qual é a reforma tributária possível, na opinião da senhora? Qual é a reforma tributária que pode andar ainda nesse semestre no Congresso Nacional? Olha, pelas conversas aqui formais e informais aqui, nós temos o seguinte, nós temos uma comissão que é a PEC 45, que é do deputado Baleia Rossi, e uma outra do Senado, que é do Ralph, que está há muitos anos já na casa. Essas comissões, elas vão praticamente se unir, mas nós temos a informação, estamos com a expectativa de que o governo também mande uma proposta. Então, a princípio, nós estaríamos aí estudando essa proposta. Vejo que a casa é uma casa diferenciada hoje daqueles anos todos anterior, tanto é que conseguimos aprovar Eu penso que poderíamos até avançar um pouco mais na reforma da Previdência, mas conseguimos trazer uma resposta à sociedade bem satisfatória no ano passado, e do qual sabemos aqui que foi um esforço conjunto com todos os parlamentares, e acredito que a Casa esteja bem envolvida nessa questão. Vejo que todos estão acordando realmente para que a dignidade das pessoas como eu disse, é a geração de emprego. Nós estamos com uma dificuldade muito grande de gerar esse emprego. Por quê? Porque hoje, o nosso sistema tributário é um dos sistemas mais complexos do mundo. Então, e também a diferença entre estados, o empresariado que quer investir, ele não tem a segurança jurídica, é muita burocracia. Então, nós precisamos simplificar para quê? Para que o nosso país cresça. E eu vejo que esse compromisso do crescimento do país, ele tem que estar acima de qualquer coisa. E é o sentimento que eu tenho, é que essa reforma, os deputados que estão nessa comissão estão realmente imbuídos e querendo mesmo que ela saia. Com certeza, existem divergências,
mas eu vejo que a gente tem que caminhar para a convergência e principalmente para que a gente possa fazer com que esse Brasil se torne maior do que ele já é. Porque o tanto de corrupção que eu tive acesso, o tanto de roubalheira que eu tive acesso e nós estamos nessa situação é porque esse Brasil é muito rico. Deputada, então, deputada, posso chamar de você, né? Você é muito jovem. Com certeza, com certeza. Não sou tão jovem não, mas me chame de você. É sim, mas se dependesse exclusivamente de você, lidar com o BNDES, o que é que seria feito? O que é que você faria para dar um jeito nesse banco? Olha, eu sou uma apta a uma economia liberal, eu faço, inclusive, pós-graduação em economia austríaca, então, assim, eu vejo que nós temos que dar cada vez mais um empoderamento para a população. O BNDES, ele tem uma função que é a função exatamente de fazer com que traga a possibilidade do pequeno e do médio empresário a crescer cada vez mais. Então, eu penso que o BNDES ele tem que focar nessa área e não superlotar. Por exemplo, quantos caminhões nós temos na rua? Isso foi uma política do BNDES, porque ele vendeu um tanto de caminhão que hoje temos um problema sério aqui nas estradas e que a gente percebe que não adiantou muita coisa, né? E se for fazer uma investigação a respeito disso, também é muito sério. Então, eu acho que o BNDES ele tem que realmente fazer o fomento econômico nessa área do pequeno e do médio empresário, principalmente na qualificação. Eu tive uma reunião, à época que eu estava na CPI, falando lá no Ministério da Economia, e o que eles colocaram é o seguinte: foi investido em muitas coisas que não tinham qualificação também. Então, nós temos que investir na qualificação dessas empresas, porque essas empresas possam realmente competir no mercado exterior. Porque elas competindo com subsídio é fácil, porque aí o preço se torna melhor, mas com a qualificação, isso que é importante. E é isso que nós temos que trazer para a nossa sociedade. Uma sociedade que ela tenha como propósito o empreendedorismo, a qualificação, os valores, a ética, e é isso que eu vejo que o BNDES tem que fazer. Deixar cada vez mais transparente e fazer com que a sociedade tenha acesso a esse crédito, principalmente aquelas novas empresas que estão abrindo, ou pequenas empresas que queiram investir mais. As nossas empresas já abrem devendo, né? Então, para ser empresário no Brasil é muito complicado, tem que ser ato corajoso, porque você já abre devendo imposto. Então, como que você faz isso, né? Então, nós precisamos incentivar cada vez mais as pessoas serem donas das suas vidas, né? E não era a política era de dependência. Quanto mais dependente àquela época, era melhor para eles, né? Diga lá, José Maria Trindade, mais uma pergunta. Olha, deputada, nós já até falamos aqui sobre a novidade desse carnaval, é o debate que se espalhou pelo país, não é só no Rio e São Paulo, sobre o financiamento do carnaval. E chegou aqui em Brasília, pegou o coração do poder, houve cortes, estava caro o carnaval aqui, e o governador Ibanez acabou cortando aqui algumas festas e alguns contratos, né? Como é que a senhora vê essa história aí do governo colocar dinheiro público em carnaval e na quarta-feira de cinza o posto de saúde não ter remédio, por exemplo? É preciso colocar dinheiro nessa festa? Eu respeito a todos que gostam de carnaval, respeito todas as pessoas que, inclusive, trazem, de uma certa forma, movimento a economia, mas eu vejo, assim, eu entrei na política, infelizmente, por uma dor muito grande. Eu sou mãe de 6 filhos e, em 2014, eu perdi um filho com 2 anos de idade. E eu sei o tanto que a perda de um familiar é forte na vida de alguém. E, há 2 semanas atrás, nós tivemos um pré-carnaval aqui no Distrito Federal e um jovem que, muito próximo a nós aqui, um jovem que era campeão de várias medalhas, ele foi assassinado, brutalmente assassinado. Então, eu vejo que nós temos que dar, assim, importância a coisas que são realmente importantes. Não estou aqui dizendo que o carnaval não seja importante, respeito a todos que gostam, mas eu vejo que nós, hoje, como sociedade, eu vou fazer uma analogia aqui muito simplória, mas é uma analogia muito, muito próxima da vida de todos nós. Uma dona de casa jamais vai deixar de dar comida para os seus filhos para que eles possam ir no cinema. Quando eles puderem ir para o cinema, ela vai poder, mas ela vai primeiro priorizar a comida para os seus filhos. Eu vejo que o governo tem que fazer isso. Enquanto nós estamos com problemas na saúde, quando nós estamos com criança com merenda aqui no Distrito Federal, você que é daqui de Brasília, Zé Maria, você sabe, há um tempo atrás as nossas crianças estavam comendo gordura indo para o hospital. Nós não temos nem condição de falar em financiamento que muitas das vezes traz morte de adolescente, os pais ali ficam preocupados, as pessoas acabam bebendo, correndo acidente. Então, eu vejo que nós temos que dar prioridade
prioridade, já que o dinheiro está tão escasso, prioridade a realmente o que engrandece o ser humano, no sentido de fazer com que ele cada vez mais tenha uma vida longa. E o carnaval, muitas das vezes, encurta a vida de muitas famílias e de muitas pessoas. Deputado, deixa eu fazer uma pergunta aqui, queria a sua avaliação pelo seguinte, a gente teve o ano passado, o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, com uma certa tensão permanente entre o executivo e o legislativo, inclusive na figura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu queria saber a avaliação da senhora, se a senhora acha que de alguma forma esse clima só tende a se tensionar mais. E também aproveito para perguntar se a senhora acredita numa possibilidade de mais uma reeleição, né? Mais um mandato do Rodrigo Maia, algo que ainda se especula entre Câmara, no caso do Senado também com o Davi Alcolumbre, se a senhora acredita nessa possibilidade. Olha, essa polarização, ela foi boa, até porque a polarização traz também alguns questionamentos, mas eu acho que a casa também, eu digo isso assim, aprendendo esse processo legislativo, aprendendo o processo público, eu nunca participei de nenhuma vida política, eu nunca tive esse contato com nenhum político, para mim é tudo muito novo. Né? Então, no primeiro momento, eu percebi, assim, isso eu estou falando de uma percepção minha, tá? Talvez daqui a um tempo eu falaria outra coisa, mas a minha percepção é que naquela polarização que você está falando e tudo, foi, na realidade, muitas pessoas novas, nas mesmas situações que eu, e realmente sem a experiência parlamentar, e sem aquela... traduziu o que se tinha nas redes para dentro do Congresso Nacional. Hoje, eu vejo um parlamento mais maduro, um parlamento entendendo que aqui tem que se conversar e se fazer política da melhor forma, conversando, trazendo as convergências. Então, eu vejo um parlamento dessa maneira. É lógico que temos alguns assuntos que se tornam polêmicos, mas eu vejo também que nós temos que trazer uma coerência. Né? Porque muitas das vezes existe uma polarização em relação a um assunto, mas o mesmo assunto foi debatido de uma outra forma e ninguém falou nada. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da defesa da mulher, eu concordo plenamente que nós temos que ter respeito à mulher, concordo plenamente que nós temos que ter cada vez mais valorizar a mulher quanto o homem, mas em especial a mulher, mas que sejam todas, não que sejam só as escolhidas, que sejam todas o pronunciamento em defesa. Então, nesse sentido, eu vejo que o parlamento ele está um pouco diferenciado. Eu acredito que a gente possa estar aí mostrando um novo momento aqui nesse segundo ano. E o Rodrigo Maia, apesar de muitas pessoas falarem, eu posso dizer que, para mim, ele se mostrou um grande líder. Por quê? Porque tem alguns questionamentos em relação a algumas atitudes e tudo, mas o que eu presencio aqui na casa, ele conversando com todos, ele fazendo com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, é uma conversa que a gente já sabe de alguns candidatos que queiram estar se candidatando na presidência, mas eu, particularmente, no final do ano passado, eu vi um movimento muito da reeleição do Rodrigo. Esse ano eu já não consigo identificar isso, eu consigo identificar que ele vai apoiar, inclusive, que seja feita uma eleição e que venha um outro candidato mesmo. Perfeito. Vou passar então para o Zé Maria Trindade. Tem uma última questão. Diga lá, Zé. Eu queria, a deputada tem conhecimento se o aliança do deputado Jair Bolsonaro será mesmo criado a tempo das eleições municipais. Olha, é uma questão que muitas pessoas me confundem, né? Porque o meu marido faz parte do Aliança, é uma das pessoas que tem auxiliado a criar o Aliança, mas eu quero deixar claro aqui que eu sou do Cidadania e continuarei no Cidadania e me sinto bem no Cidadania, inclusive pela minha independência que eu tenho lá. Então, assim, é um partido que eu sinto que me abrigou e da forma que eu penso e algo que eu digo assim, na minha própria casa nós temos uma grande democracia, existe o respeito, um posicionamento, e estamos aí casados há mais de 20 anos. Então, é isso. E a questão do Cidadania, eles estão com uma certa dificuldade, inclusive com o TSE no registro. Eles têm assinatura muito superior do que é necessário, mas menos de 10% se conseguiu registrar. Agora, a intenção é que se faça, mas nós dependemos realmente do processo natural. E eu vejo que, assim, eu sou uma cristã, e acredito que tudo tem que acontecer da forma que tem que acontecer e na hora que tem que acontecer. A única coisa é que nós temos que trabalhar para acontecer. Se não aconteceu, é porque não tinha que acontecer. Perfeito. Deputado, eu disse que a pergunta do Zé Maria era a última, mas eu tenho mais uma para a gente encerrar.
A PEC em segunda instância é uma bandeira, é uma campanha aqui da Jovem Pan que o Congresso Nacional dê sequência e aprove a proposta de emenda constitucional para devolver a prisão em segunda instância após aquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu queria a avaliação da senhora, saber se a senhora é favorável e também se a senhora acredita que essa PEC vai ser pautada e que essa PEC pode chegar de fato ao plenário. Olha, essa PEC ela é até de um deputado do meu partido, do Alex Manente. Nós vamos ter amanhã exatamente um podcast a respeito dela e hoje nós tivemos a terceira audiência. Estávamos esperando aqui o presidente da OAB, infelizmente ele não pôde vir, mas nós tivemos alguns representantes da Defensoria, da Procuradoria, e eu vejo que a comissão, eu inclusive nem faço parte da comissão, mas estou acompanhando bem de perto, para que a gente possa realmente aprovar. É uma necessidade da população e necessidade também de mostrar que o parlamento está, sim, querendo ser o representante da nossa população. Não é representante de interesses políticos, mas sim da população, e a população precisa ter esse sentimento de justiça. Então, está se fazendo um trabalho muito intenso aqui com a presidência, que é o Marcelo Ramos, com o deputado relator, que é o Fábio Tradi, para que possa acontecer. Agora, eu vejo que tem que ter uma pressão, e nós contamos muito com a pressão da população, para que isso seja votado nominalmente no plenário. Porque é importante cada um colocar um nome no plenário e a população ficar, sim, em cima dos seus deputados do Estado. Lembrando sempre que é muito importante, nós vamos para um processo eleitoral agora, importante dizer que o voto não é brincadeira, porque tudo que aconteceu com o Brasil e tudo que acontece com o Brasil, a responsabilidade é da população. Quem colocou todos os parlamentares que estão aqui é a população. Então, eu ando e vejo muitos jovens que deram o direito do voto aos 16 anos, mas os jovens não sabem nem o que é poder judiciário, legislativo e nem executivo, não sabem quem votou. A grande maioria da população não sabe nem quem votou para deputado federal. Então, nós temos que trazer, e até faço um apelo aqui para o Pingo dos Is, sempre mostrar a importância do voto, a pesquisa do candidato e, principalmente, acompanhar o candidato. Não é só ficar no posicionamento de crítica, mas acompanhar o candidato, fazer sugestões e acompanhar a coerência do que o candidato faz e do que ele fala. Porque se ele não for digno disso, não vamos votar de novo. O poder está com a população, mas a população precisa saber que tem esse poder. Perfeito. Quero agradecer, então, mais uma vez a gentileza, a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, em conversar aqui com a Jovem Pan, em conversar com os Pingos nos Is. Uma ótima noite, deputada. Obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito grato, Augusto. Muito grato, Silvio. Muito grato, Maria. Um feliz ano novo para vocês e que Deus abençoe a todos que têm esse carnaval aí, esse restinho de carnaval, com alegria e com a família inteira feliz, comemorando e continuando o ano. Para você também. É isso. Um abraço, deputada. Obrigado. Muito grato. Tchau. Oferecimento Novo Vela Soft Color. Coloração sem amônia para tons deslumbrantes, naturais e radiantes. Oferecimento Risqué, mais de 100 cores. Tá nas nossas mãos. Oferecimento Oi Fibra. A internet que muda a sua internet. Começou o Drops da Pan especial de carnaval. Se liga que preparamos diquinhas para você curtir um carnaval tranquilo. Então anota aí. Mantenha-se hidratado, não economize no protetor solar, use roupas leves e confortáveis, use pochete e doleira para carregar documentos e pertences com segurança, saiba falar e ouvir não, use camisinha, chegue mais cedo e não se separe dos seus amigos. É isso aí, para ficar bem informado, acesse nosso site jovempan.com.br, procure nas redes sociais por Jovem Pan Entretenimento e fica ligado no Carnapan, a cobertura do seu carnaval aqui na Jovem Pan. Para assistir, deixa seu computador, Smart TV ou smartphone ligados durante o carnaval nos canais Jovem Pan News ou Jovem Pan Entretenimento no YouTube. Tchau, tchau! Oferecimento Novo Vela Soft Color. Coloração sem amônia para tons deslumbrantes, naturais e radiantes. Oferecimento Risqué, mais de 100 cores. Tá nas nossas mãos. Oferecimento Oi Fibra. A internet que muda a sua internet.
Estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui nessa segunda-feira de carnaval, um programa especial, além de análise e opinião que você já está acostumado, hoje a gente também tem entrevistas. No bloco anterior conversamos com a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, e agora quem já está conosco em áudio e vídeo, em imagens, deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Silvio? Muito bem, deputado, o MBL, o Movimento Brasil Livre, do qual você faz parte, se juntou aí a alguns empresários e entidades do setor de serviços numa campanha contra as propostas de reforma tributária em discussão, ou melhor, nos moldes das propostas que estão andando aí no Congresso Nacional. Tem duas PECs, duas propostas de emenda à Constituição, a 45 e a 110, se eu não me engano. Tem também um outro projeto de lei do Senado, que o Major Olímpio, o senador, está encampando. Mas então, eu queria fazer uma pergunta inicial, e depois o Augusto e o Zé Maria vão entrar aqui nesse debate. Qual é a reforma tributária que você acha que é possível, deputado, avançar? E por que as críticas em relação a esses dois modelos que estão lá em andamento, salvo engano, também formulados pelo ex-deputado Luiz Carlos Rauli e pelo economista Bernard Api? Olha, a reforma tributária que a gente defende é a reforma tributária do Bernard Api com alguns ajustes, né? Primeiro, um ajuste em relação ao setor de serviços, né? Não tem como a gente onerar, aí, principalmente setores fundamentais, aí, como saúde, educação, restaurantes, transportes, enfim, diversos serviços que hoje o serviço representa aí 84% do PIB, né? O grosso dos empregos está no serviço, softwares também, que o Brasil tem um grande capital intelectual, uma grande mão de obra aí no desenvolvimento de softwares, não só de softwares para comerciais, para governos, mas também diretamente para o consumidor, como é o caso de games, por exemplo, ou mesmo de softwares para escritório. E a carga tributária prevista na reforma do Bernard Api é muito pesada para os serviços, porque você vai fazer a fusão e a simplificação dos impostos, o que é bom, só que você, no modelo proposto pelo API, passaria a cobrar IPI, por exemplo, né, o imposto sobre produtos industrializados e outros impostos, e o ICMS também, em cima dos serviços, coisa que hoje não acontece e que representaria aí um aumento, dependendo do setor, de carga tributária de até 600%, né, o que representaria o fim de boa parte dos empregos que hoje são gerados pelo setor de serviços. E outro ponto que eu defendo é que a gente utilize o resultado. A gente sempre faz uma estimativa de receita, né? O governo sempre faz uma estimativa de receita na lei orçamentária anual e a gente bota aqui no Congresso Nacional. Muitas vezes a receita ela é subestimada, a gente tem mais receita do que aquilo que foi previsto. O que eu proponho é que o que vier além de receita prevista seja utilizado para desonerar a folha de pagamento todos os anos. Então, se o governo previu que arrecadar, vamos supor, R$1 milhão, a gente arrecadou R$1.100.000, esses R$100.000 que eles sejam utilizados para desonerar a folha de pagamento e a gente conseguir, ao longo dos anos, com os resultados positivos, acima da média, acima das expectativas de arrecadação, desonerar completamente a folha de pagamento. Porque a gente fala muito de reforma tributária, mas fala pouco em redução de imposto, em corte de imposto. A gente vê muito da perspectiva de quem arrecada, mas pouco da perspectiva de quem paga. E das economias emergentes, o Brasil que tem a maior carga tributária, a gente não vai conseguir se desenvolver só simplificando, precisa cortar também. E o modelo que a gente defende para cortar imposto sem precisar ter nenhum tipo de corte de gasto imediato ou sem precisar onerar nenhum outro setor, é justamente utilizando esse dinheiro, essa sobra, que hoje vai para o caixa do Tesouro para pagar a dívida. A gente utilizaria aquilo que está previsto no orçamento já para o pagamento da dívida e o que vier além da expectativa de arrecadação viria para desonerar a folha. Né? Passa a bola então para o Zé Maria Trindade com a próxima pergunta, Zé. Pois é, o que se fala, o que eu ouço é a história da neutralidade tributária, neutralidade fiscal, ou seja, uma reforma que não aumente a carga, mas também não reduza. É essa a ideia central. Agora, o que eu vejo nas conversas, deputado, é a tentativa de voltar à ideia de um imposto sobre transações financeiras, agora movimentações financeiras. O argumento é de que alguns países já estão abandonando o IVA, já é um imposto antigo e que o Brasil quer entrar agora. Quais são essas mudanças básicas aí nesta reforma tributária que eu considero bem tímida, né? Uma mini reforma?
Olha, eu pessoalmente sou completamente contra o imposto sobre movimentações financeiras, primeiro porque é um imposto cumulativo. Então você imagina, eu estou utilizando um celular agora para falar com vocês. A gente teve mais de 1.000 transações para a formação desse celular, né? Desde ali da coleta do minério de ferro até no final o desenvolvimento do software do sistema operacional que está rodando aqui no celular. Então, mais de 1.000 transações, a gente colocar uma alíquota ali, mas vai ser uma alíquota pequena aí de 1,25%, 2%. Se você fizer isso cumulativamente ali, elevar a milésima potência, você vai ter um aumento de carga tributária. No final, você vai chegar no imposto muito maior do que no imposto no IBS ou no IVA, como está sendo proposto. Além disso, você está tributando não geração de riqueza, né? A simples movimentação. Então, se eu transfiro um dinheiro da minha conta para a conta da minha mãe, eu estou sendo tributado pelo Estado em razão disso, que não me parece justo. Também não se mostrou eficiente em nenhum lugar em que foi aplicado. Aliás, a gente teve um exemplo bem fracassado da tentativa venezuelana de se implementar o imposto sobre movimentação financeira. A gente já teve experiência brasileira também com a CPMF, né, que não era imposto, era uma contribuição e era provisório, mas ainda assim os resultados que a gente teve foram muito ruins, incentiva a informalidade, né, porque você acaba fazendo com que as pessoas escapem, né, da bancarização, tem o fenômeno da desbancarização e da informalidade. Nossa economia já é extremamente formal, mais de 30% dos empregos são informais e esse número tende a crescer. Então, sou absolutamente contra e não acho que tenha a menor chance de ser aprovado aqui dentro do Congresso Nacional. Para mim, uma verdadeira reforma tributária deveria vir acompanhada com uma reforma administrativa, porque só cortando o gasto a gente consegue cortar o imposto na raiz. Mas, infelizmente, falta, primeiro, força política, competência e coragem do Palácio do Planalto para enviar a reforma e falta também disposição do Parlamento de votar a reforma. Deputado, Augusto Nunes, tudo bem? Tudo bem, Augusto? Tudo ótimo. Eu queria saber o seguinte, essa reforma, ela vai ser aprovada, votada neste ano, e também vai haver espaço para votação de outras reformas? Ou não, ela vai consumir o ano todo como aconteceu com a reforma da Previdência em 2019? Eu acredito que vai consumir o ano todo, né? Já vai ser um debate bastante difícil, né? Mesmo porque essa questão das alíquotas, por exemplo, o único lugar que a gente tem uma alíquota uniforme, como é proposto pelo API, é na Nova Zelândia, né? Então não vai haver... Não vai se discutir a reforma administrativa, na sua opinião, então, só para saber. Eu duvido muito. Eu acho que a gente pode iniciar a tramitação numa reforma administrativa, mas a aprovação mesmo, votação no plenário da Câmara e do Senado, eu duvido muito, mesmo porque vocês sabem também que, além da complexidade da reforma tributária, tem o fato também de ser um ano eleitoral e, infelizmente, boa parte dos deputados largar o trabalho legislativo nessa época, né? Deputado, deixa eu aproveitar o seu gancho, então, já que você lembrou que esse aqui é um ano de eleições municipais, em outubro, no país inteiro, como é que o MBL está se preparando para essa eleição? Quais são ali os principais candidatos que vão às urnas, especialmente aqui na capital paulista? Na capital paulista, a gente deve ter aí a pré-candidatura do Arthur Duval, né, que pelo Patriota, Prefeitura de São Paulo. Né, a ideia é a gente apresentar já alguns membros da equipe, né, caso ele vença as eleições, confirme a pré-candidatura, ele vence as eleições, a equipe, a formulação, um plano de governo para ter um trabalho bastante sério, bastante técnico, porque para o Movimento Brasil Livre ter um membro disputando uma eleição majoritária é um salto, né, qualitativo e técnico, e a gente precisa mostrar que tem o arcabouço necessário para disputar uma eleição dessa magnitude. A nossa ideia é já nos próximos meses apresentar membros de equipe e projetos nesse sentido e também eleger vereadores, né, na capital, nas cidades do interior, não só de São Paulo, mas também pelo país inteiro. A gente deve ter candidatos em todas as regiões do país. No estado de São Paulo, nos outros estados eu ainda não tenho esse levantamento, mas no estado de São Paulo nós devemos ter cerca de 40 candidatos à vereança e na capital a gente está apostando aí principalmente em 2 nomes, um já vereador eleito. É o Fernando Holliday, né? Vai tentar a reeleição, né? Que vai tentar a reeleição. E outro que deve tentar pela primeira vez o mandato é o Rubens Nunes, né? Que é o advogado do movimento. Muito bem. Diga lá, Zé Maria Trindade. Eu queria falar, recentemente o presidente Jair Bolsonaro fez elogios ao ministro da Economia, né, Paulo Guedes,
e ele vem reforçando de que ele vai até o final do governo e tal. Sei de uma relação muito intensa ali do DEM e de alguns deputados, né, no Congresso Nacional, apoiando a equipe econômica e o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes é mais liberal do que o presidente Jair Bolsonaro, deputado? Não, primeiro, o ministro Paulo Guedes, ele é liberal, né? O presidente Jair Bolsonaro não é, né? Ele sempre defendeu uma política estatizante, ele sempre se elegeu em cima de corporações, em cima de aumento de salário. Aliás, mesmo enquanto deputado votou favoravelmente o aumento do próprio salário, sempre utilizou cargo comissionado como cabos eleitorais da sua corporação. Mesmo na reforma previdenciária, ele trabalhou para desidratar a reforma da previdenciária para garantir privilégios para policiais federais. Então, ele definitivamente não é liberal, né? É contra a privatização de empresas estatais, do Banco do Brasil, da Caixa, dos Correios. A única estatal que ele permitiu privatizar é uma que já está com a maior parte das suas distribuidoras já vendidas para o capital privado, que é a Eletrobras. Então, o Paulo Guedes é efetivamente um liberal. Bolsonaro, para mim, ele nomeou o Paulo Guedes como ministro da Economia da mesma maneira como o Lula escreveu a carta aos brasileiros para acalmar o mercado, né? Ele não tem a convicção daquilo que o Paulo Guedes defende, mas ele entendeu que para a eleição dele era importante ter um nome de peso e liberal que trouxesse tranquilidade para o mercado, que ele não fosse fazer nenhuma loucura, da mesma maneira que o Lula fez, né? O Lula chegou ao poder, tal, com um discurso sindicalista de esquerda, mas no final colocou o Meirelles no Banco Central, o Palocci na Fazenda, o Ministério da Indústria e Comércio também não era o nome de esquerda, não era o nome sindicalista. Da mesma maneira o Bolsonaro, apesar de ser mais corporativista, apesar de ser mais nacionalista, colocou um nome liberal porque sabia que ia trazer respeitabilidade para sua candidatura, né? Para 2022, deputado, o MBL pensa em formar um partido ou vocês vão seguir nessa estratégia de pulverização de siglas, vamos dizer assim, né? Você é filiado ao DEM, você citou agora o Arthur Mamãe, falei que vai se filiar ao Patriotas, tem outros integrantes que são ligados a outras siglas. Acho que a ideia é, sim, até 2022 a gente tem um partido político, né? A nossa consulta ao TSE foi aprovada, né? Das assinaturas digitais, que até o presidente da República acabou pegando carona aí no processo, mas, de todo modo, a gente espera a regulamentação, né? Enquanto os ministros do TSE não regulamentam como se dá a coleta de assinatura digital, a gente não pode iniciar, mesmo no julgamento de mérito que já ter sido aprovado, né? Os ministros já teriam decidido, aí com o relatório do ministro Sócio Fernandes, aprovar a assinatura digital. A gente espera essa regulamentação, mas a ideia é, sim, que para 2022 a gente tem um partido político, né? Mesmo eu chegando aqui na Câmara dos Deputados, ou a experiência do Arthur na Assembleia Legislativa, ou do Fernando Holliday na Câmara dos Vereadores de São Paulo, mostrou que ter um partido político é realmente muito importante para você participar do debate público, utilizar os instrumentos para apresentar projetos de lei no Colégio de Líderes, participar da reunião do Colégio de Líderes. Mas já não tem muito, deputado, já não tem sigla demais, uma verdadeira sopa de letrinhas aí na Câmara dos Deputados, por exemplo, são mais de 30 partidos representados. Você tem muita legenda, né? Mas você tem pouco partido. Efetivamente, você tem aglomeração de parlamentares ou de políticos que estão lá disputando poder, mas não pode se falar em partido propriamente dito, porque você não tem ideologia, digamos assim. E o número de partidos com representação na Câmara já vai diminuir bastante com o fim da coligação para a eleição proporcional, né? Acho que na próxima legislatura a gente já vai ter um ambiente muito melhor ali, com no máximo 12, 15 partidos tendo representatividade na Câmara, que eu já acho muito. Mas o problema não é o número de partidos políticos. Para mim, o problema é o fato de receber dinheiro público e ter a propaganda eleitoral na televisão. Se, por exemplo, como nos Estados Unidos ou na Espanha, você abre junto duas pessoas, já pode ter um partido político, mas você não recebe dinheiro público nenhum, não tem tempo de televisão nenhum, aí tudo bem, para mim não tem problema nenhum. A questão é o grande número com representatividade na Câmara se dá porque quanto mais deputados você tem, mais fundo eleitoral, mais tempo de TV você tem. Você tem um incentivo para você criar partidos políticos, para ter bancadas. Partidos como o PP e o PR, por exemplo, nem tem preocupação com eleição majoritária, porque o foco deles é efetivamente manter a estrutura partidária, elegendo uma bancada de deputados federais, né? Nem senadores, nem vereadores, nem deputados estaduais, nem prefeitos, nem governadores, nem presidente da República importam para esse cálculo, né? Deputado, na última vez que conversamos aqui, você fez vários elogios aí ao comportamento, ao desempenho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e disse que se dava muito bem com ele. Essa relação continua boa e a sua admiração por ele está intacta?
Não, na verdade, não, tinha uma relação mais institucional e sempre discordei também do posicionamento e da proximidade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o Centrão e da pauta, por exemplo, da lei dos partidos políticos, que foi levada a plenário por ele. Então, nunca não posso dizer que tive admiração, não. Mas é uma relação institucional, presidente da casa, né? Como todo deputado Mas é que você você boa disse, relação. deputado, é que você disse que ele era muito paciente e didático com deputados novos que chegavam, que ele orientava, tal. Não? Não foi isso? Augusto, você tem certeza que você está falando que você não está me confundindo? Porque... Nem um pouco. Não. Nem um pouco. Aliás, os jornais atribuem isso a você, essa boa relação que não tem nada de errado para mim. Não, eu tenho uma boa relação, tenho uma relação institucional, mas eu não me lembro de ter dito de paciência com novos deputados, de ser didático, mas tem uma relação institucional, mas tem umas discordâncias e quando tem as discordâncias exponho. Deputado, nos bastidores aí da Câmara dos Deputados, o Zé Maria, inclusive, tem bastante informação sobre isso. Circulou, especialmente no final do ano, a informação de que o presidente Rodrigo Maia poderia tentar mais um mandato, queria permanecer na cadeira, juntamente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Para isso precisa de uma manobra, porque, afinal de contas, não pode ter sucessivos mandatos dentro de uma mesma legislatura. Eu queria saber o que o senhor acha dessa ideia. Eu sou absolutamente contra, né? Primeiro porque institucionalmente é péssimo você ter um presidente da Câmara se reelegendo, né? Quem tem a caneta na mão tem muito poder aqui dentro da casa, decide o que pauta e o que não pauta, muitas vezes relatorias de medidas provisórias, presidências de comissões, basicamente o que é o que não é aprovado, muito passa pela decisão do presidente da Câmara. E se você permite a reeleição, você praticamente está dizendo que todo presidente da Câmara que se eleger para o primeiro biênio vai se eleger para o segundo biênio, né? Você está estabelecendo formalmente não, mas de fato, um mandato de 4 anos para a presidência da Câmara. Eu sou absolutamente contrário. Duvido muito que até que o presidente tente pautar uma PEC para modificação dessa situação, porque ele também sabe que não teria os 308 votos necessários. Então, isso seria também uma pressão popular muito grande e muito puxada por parlamentares e mesmo pelo movimento brasileiro também. Acho que faria seu papel, com certeza, de pressionar para impedir que uma barbaridade dessas acontecesse. Acho que seria um retrocesso institucional tremendo. Zé Maria Trindade, você tem mais uma questão por aí? Tem sim. Aliás, só comentando isso aí, deputado, eu antes acreditava, me convenceram alguns deputados e líderes disso aí, de que a resposta dele eu não vou mover uma palha para que isso aconteça. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, é que ainda se movimenta, mas o presidente da Câmara foi convencido de que seria arriscado, ele jogaria fora todo um capital político se tentasse, porque ele não tem o quórum para aprovar uma emenda constitucional, mas tem, evidentemente, o apoio da maioria da Câmara dos Deputados. A minha pergunta é sobre orçamento. A gente vem discutindo aí o orçamento e a ideia de colocar as emendas parlamentares como impositivas é tirar um naco do Executivo levando para o Congresso Nacional. E digo isso independente de ser Bolsonaro ou próximo presidente da República, o Executivo já está com orçamento muito engessado, fundos constitucionais, despesas com saúde obrigatórias, com saúde, educação, e uma folha de pagamento e previdência que consomem R$1 trilhão e mais R$1 trilhão de serviços da dívida, resta muito pouco, né? Os deputados e senadores não estão indo longe demais nessa busca de poder, deputado Kim? Eu concordo com você, Zé Maria. Eu acho que, ainda mais quando a gente está falando de uma cifra de 30 bilhões, né, que pelo menos tem algumas notícias na imprensa dizendo que vai ter recuo, tal, que tem uma negociação. Eu não sei, porque não participo de negociação sobre o projeto de emenda com o governo, mas para mim é um absurdo você ter 30 bilhões de reais na mão de um deputado federal, né? Praticamente você está instituindo. Eu, pessoalmente, sou parlamentarista, mas acho que se o parlamentarismo for implementado no Brasil, precisa ser no voto, precisa ter um plebiscito, precisa ter uma decisão da população para isso. E não a gente fazer uma manobra orçamentária para passar o poder de execução do orçamento de 30 bilhões para um deputado, e esse deputado, junto com os líderes partidários, terem um controle sobre a execução de basicamente todo o investimento público que é feito no país. Porque a maior parte dos gastos
são obrigatórios, né? Então, os ministérios não decidem para onde vai o dinheiro, o presidente da República não decide para onde vai o dinheiro. A maior parte é folha de pagamento, ponto, acabou, precisa pagar, senão vai cometer crime de responsabilidade e vai ser penalizado pelo Judiciário e pelo Congresso Nacional. Então, não decide para onde esse dinheiro vai. Esses 30 bilhões, que é para o investimento, que é despesa discricionária, que é efetivamente quando o presidente da República tem o poder de dizer para onde vai o orçamento, os ministros têm o poder de dizer para onde vai o orçamento, passando para a mão de um deputado, basicamente está tirando toda a capacidade de execução de política pública que não seja pagamento de folha salarial dos ministros e do presidente da República, né? Então, para mim, seria uma espécie de implementação de um parlamentarismo branco, que eu sou contrário. Sou parlamentarista, mas se for para fazer parlamentarismo, que seja formalmente na base do voto, né? E não numa manobra orçamentária. Deputado, a curiosidade pessoal, quando em um ano de Câmara, quantos colegas você já chama pelo nome, conhece, não tem o perigo de se enganar quando chama, quantos? É possível conhecer todos? É possível conhecer todos? Não. Eu acho muito difícil conhecer todos, é muita gente, né? Até eu sou autor de um relatório aí para diminuição do número de deputados para pelo menos 100, né? E número de senadores e um em cada estado, né? Então menos 27, porque realmente é um número que não tem como você falar com todo mundo. Você tem várias comissões permanentes que poderiam ser fundidas com outras comissões, né? Tem a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Comissão de Segurança Pública, que poderia ser fundida com a Comissão de Justiça, ou mesmo a Comissão de Cultura, que poderia estar junto com a comissão, como já foi com a Comissão de Educação. E você fica criando essa estrutura porque você tem um monte de deputados, você precisa colocar esses deputados em alguma comissão para ter algum poder legislativo fora do plenário, né? Então, não tem como conhecer os 512, não sei de ninguém que conhece. Aliás, eu escuto aqui de parlamentares reeleitos que teve um deputado que chamava todo mundo pelo nome, que, aliás, era o primeiro a ligar quando fazia aniversário, ligava até mesmo antes da mãe do deputado quando ele fazia aniversário, que era o Paulo Maluf. O pessoal disse aqui que o Maluf conhecia todo mundo pelo nome, fazia questão de ligar e mandar presente para todo mundo. Ele é um cara que se esforçava bastante em ser amigo de todo mundo. O deputado, você é relator da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, não é isso? Quer saber se já está pronto para ser votado? Olha, está pronto para ser votado, mas falta, primeiro, o presidente Rodrigo Maia pautar, levar para o plenário, e segundo, parar com o terrorismo ali. Você teve um artigo recentemente, os ex-ministros do Meio Ambiente assinaram um artigo na Folha de São Paulo, né, atacando o meu trabalho no relatório da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, falando que, primeiro, seria um absurdo fazer com que os estados tenham autonomia para definir o que eles licenciam e como eles licenciam. Hoje já é isso que acontece, né? Hoje os estados já têm essa autonomia. Você tem, por exemplo, a Bahia, que tem um licenciamento simplificado para transporte de carga perigosa. Você tem, por exemplo, Santa Catarina também, que tem um licenciamento simplificado para avicultura. Enfim, diversos estados. Aí eles colocam, não, mas vai ter uma guerra ambiental da mesma maneira que você tem guerra fiscal. Isso é falso. O estado mais rigoroso com leis ambientais é o estado de São Paulo, e é o estado que mais recebe investimento. Então, o que está na mira do empreendedor na hora de instalar o empreendimento é muito mais a questão tributária, em primeiro lugar, depois mão de obra, depois a questão logística, mercado consumidor e etc., infraestrutura. A questão ambiental entra posteriormente. Agora, infelizmente, eu fiz um requerimento de informações para o Ministério do Desenvolvimento Regional e para o Ministério da Infraestrutura. A gente tem mais de 59 obras de saneamento básico e de distribuição de água, principalmente cidades mais do interior, do norte e do nordeste, que estão paralisadas pela pura burocracia do licenciamento ambiental. Aí os ministros colocaram lá no artigo que, não, mas vai acontecer outra Mariana e Brumadinho. Mas peraí, Mariana e Brumadinho aconteceram sob a legislação vigente agora que os ministros estão defendendo, né? A minha Lei Geral do Licenciamento vem justamente para trazer objetividade, para que os fiscais estejam na rua fiscalizando o empreendimento que já está existindo, né? Já está gerando emprego e renda, e não que eles fiquem atolados em um monte de papel, analisando o estudo interminável do empreendimento que pode algum dia vir a acontecer. Não dá para demorar 10 anos para emitir uma licença prévia, que é a licença para fazer o estudo, não é nem para construir de uma hidrelétrica, né? Ou você diz não, fala, não, aqui não tem como, você vai prejudicar muito o bioma, você precisa fazer hidrelétrica em outro lugar. Ou você diz sim, você tem uma análise objetiva, né? O que não dá é para a gente ter, hoje você não tem prazo, você não tem padronização, e são mais de 27 mil leis
que você precisa entender para fazer o licenciamento ambiental. Não existe lei federal. Né? E eles falaram, a gente construiu um arcabouço que você quer destruir. Eu não quero destruir absolutamente nada. Esses ministros tiveram mais de 15 anos para aprovar a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A Lei Geral do Licenciamento Ambiental é discutida na Casa desde 1988, né? Mais de 30 anos, desde a Constituinte. E esses ministros tiveram no poder aí num período mais aproximado de 15 anos. Tiveram 15 anos para fazer uma lei geral. Não fizeram. Agora que o parlamento está querendo fazer, aliás, com apoio até de setores do governo, eles querem reclamar porque eles não são pai da criança, né? Então, realmente, aliás, até me surpreendeu a Marina Silva ter surgido para falar alguma coisa fora de ano eleitoral. Ela foi uma das signatárias aí desse artigo para criticar, mas não leu o relatório, né? Porque o meu relatório, aliás, 2 pontos que ela colocou sobre impacto indireto, sobre licenciamento por adesão e compromisso não estão no relatório, e aí ela criticou sem saber, sem ler, enfim, uma bagunça gigantesca. Infelizmente, a gente tem gente que lucra ali com terrorismo ambiental. Aliás, um ponto que eles me criticam é que eu estou dando critérios objetivos para escutar povos indígenas e quilombolas, porque na licença para Belo Monte, por exemplo, a gente teve exigências ambientais para mitigar impactos ambientais e sociais. A FUNAI pediu 500 cabeças de gás Nelore, né? 700 cabeças de gás leiteiro, 40 picapes 4x4 com freio ABS, com ar-condicionado, automáticas, com vidro automático, com trava elétrica, para diminuir o impacto ambiental, 12 micro-ônibus. Então, realmente, isso aí é abuso, né? Isso aí é efetivamente você utilizar o licenciamento ambiental como instrumento de chantagem para obter vantagem financeira. O que eu quero fazer é que o licenciamento seja um processo objetivo que busque proteger o meio ambiente e não proteger grupos de interesse. Ainda sobre o projeto, deputado, eu vi nas redes sociais aqui, você está propondo uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para reduzir a idade para o trabalho legal para 14 anos. Confere? Confere, né? Consegui coletar as assinaturas, já foi protocolado. Assim que a CCJ começar a funcionar, já vai ter a designação de um relator e começar a tramitar. Hoje você tem, infelizmente, o único regime jurídico que você tem possível para alguém de 14 anos é o de menor aprendiz, que é absolutamente inviável. Aliás, conheço vários empresários que são obrigados, né, pelo número de funcionários que ele tem nas suas empresas, são obrigados a contratar esses menores aprendizes, mas que não tem onde colocar essas pessoas, né? Coloca ali numa sala e no final o cara não aprendeu absolutamente nada, não aumentou a produtividade dele. Então, o que eu quero fazer é permitir que as pessoas, desde os 14 anos de idade, desde que estejam estudando, desde que estejam na escola, possam trabalhar em todos os outros regimes jurídicos permitidos pela nossa legislação para maiores de 18 anos de idade, né? Então, a esquerda fez um escândalo aqui, um furdunço, falando que eu quero fazer com que criancinhas trabalhem de maneira escrava em mina de carvão, mas o fato é que primeiro você tem uma incoerência gigantesca que o pessoal já defende que desde os 8, 10 anos de idade a criança já possa obrigar os pais a levar essa criança para o SUS para fazer cirurgia de mudança de sexo, né? Então, aos 8, 10 anos, a pessoa já pode tomar uma decisão que vai impactar o resto da vida dela inteira, mas aos 14 anos de idade ela não pode trabalhar. E depois também que são contra a redução da maioridade penal, não, ou seja, um menor pode praticar um delito, pode traficar, pode matar, enfim, mas ele não pode trabalhar num emprego honesto e estudando, né? E também não vejo problema nenhum, acho absolutamente saudável. Quanto antes aprender o valor do trabalho, o valor do dinheiro e quanto os pais se esforçam para sustentar os seus filhos, quanto antes você gera esse senso de responsabilidade, e é importante até na formação. A gente sabe que a escola não ensina muita coisa que a gente precisa enfrentar na vida real, que a gente só aprende no trabalho, né? Diga lá, Zé Maria Trindade. Eu acho coerente. A legislação fica sempre... Não é só no Brasil, a legislação anda sempre atrasada com relação ao mundo inteiro. A tendência do Congresso Nacional não é a redução da maioridade penal, mas a possibilidade de aumentar as penas. Isso sim, aí eu acredito, estamos falando não de defesa, mas de possibilidade de votação, né, deputado? Exatamente, né? E aliás, por falar em redução da maioridade penal, Zé Maria, vale lembrar que a gente já aprovou na Câmara dos Deputados, né? Na legislatura passada foi aprovada a redução da maioridade penal, salvo engano, em 2 turnos, né? Já está no Senado e basicamente não é pautado, nenhum senador levanta o debate, não se fala mais nisso. E foi divulgado um estudo, aliás,
na semana passada, salvo engano, na Gazeta do Povo, mostrando que a redução da maioridade penal tem o potencial de diminuir em até 61% dos homicídios, né? Então, a gente está falando efetivamente de dados, de estatísticas, um estudo sério, que foi levado a público aí pela Gazeta do Povo, e que a gente tem uma legislação na boca do gol para ser aprovada pelo Senado, que, aliás, técnica nem sanção presidencial, mas que, infelizmente, ninguém no Senado parece estar interessado no assunto, né? Augusto Nunes. Eu queria saber, deputado, se você vai processar ou já processou o Zé de Abreu. O Zé de Abreu já foi processado, aliás, até coloquei para ele, né? Bom, ele me chama de bandido, mas não tem absolutamente nenhuma prova, não tem nenhum processo, sequer sou investigado por nada, tem zero, né? E se quiser também investigar, também estou à disposição, que ele prova no tribunal que estão me chamando de bandido. Eu posso, por exemplo, e coloquei isso publicamente, chamar o Lula, como, aliás, Augusto, você também já chamou de bandido, a gente pode chamar tranquilamente, porque claro, efetivamente é é uma constatação. E é uma constatação. É constatação. E todos os processos que o Lula entrou contra quem o chamou de bandido, ele perdeu em segunda instância, inclusive, né? Porque basicamente é a exceção da verdade, né? Se está chamando de bandido, se ele é bandido, ponto, caso encerrado. Agora, o Zé de Abreu está me chamando de bandido, não sou bandido, vai ter que provar no tribunal o que é que ele tem contra mim, qual que é o crime que eu cometi, quais são as provas aí que ele tem para me chamar de bandido. Já está sendo processado, sim, Augusto. Perfeito. Muito bem, deputado, eu sei que está longe, 2022, a eleição está muito distante, temos aí uma eleição municipal, né, antes, agora, já em outubro, mas queria fazer uma seguinte pergunta, já que você falou do Lula, já que você lembrou do PT, num cenário com eventual polarização mais uma vez, eu queria saber se o senhor apoiaria, se o MBL apoiaria o presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Apoiaria, escrevi até isso recentemente num artigo para a Veja, falou, não, cair no Bolsonaro contra o PT de novo, com todos os defeitos do Bolsonaro, com todas as críticas, acho que a gente poderia estar fazendo muito mais dentro do Congresso Nacional se o Bolsonaro não fosse tão verborrágico, né? Se ele não saísse criando uma crise toda semana, a gente já poderia ter aprovado tributário, já poderia ter aprovado administrativa, se o governo fosse mais competente, já tivesse enviado essas reformas, poderia estar numa discussão em outro patamar, né? A gente poderia, no ano passado, por exemplo, a expectativa de praticamente todos os bancos era de crescimento de 3% do PIB. Esse crescimento poderia ter se concretizado se o Bolsonaro tivesse aproveitado o ambiente favorável no Congresso Nacional, que a gente nunca teve um Congresso tão reformista, com todos os seus defeitos, e mesmo na opinião pública também, que ele tem uma boa militância que poderia estar ajudando nesse trabalho de reforma. Infelizmente, não o faz, mas chegando no segundo turno com o Haddad da vida, eu não tenho a menor dúvida que se o Haddad fosse presidente da República hoje, no mínimo eu estava preso, e talvez aí até alguns de vocês estavam presos também, porque... Dividiríamos uma cela. Provavelmente. Melhor não pensar nesse tipo de possibilidade. Você acha, por sinal, você acha que ele vai concorrer à prefeitura aqui em São Paulo? Eu acho que disputando ou não disputando, li uma matéria hoje ou ontem falando que o Lula estava com medo do PT dar vexame, então ele queria botar o Haddad para disputar. Então vocês vejam o nível de desespero, né? O PT já sabe que vai perder a eleição, que, né, que tem a menor chance de vencer a prefeitura de São Paulo. A preocupação é marcar a posição, né, que o PT sempre foi um partido hegemônico e sempre foi cabeça de chapa, sempre lançou candidatura. E marcar a posição e não ter uma candidatura que passe vergonha. E para não passar vergonha na cidade de São Paulo, colocou ali o Haddad como o pior prefeito da história aí na sua avaliação. Ele precisa colocar o Haddad para disputar a eleição, é porque realmente a situação está desesperadora. E mais, o Lula está tão fraco e está com tão pouca influência, e aqui eu não estou subestimando ele, não. Sei que ele é um ladrão, um quadrilheiro, mas é um gênio da articulação, é um cara que não chegou ao poder à toa, é um cara populista, carismático, mas você vê que ele tem um impacto muito menor. Ele está solto, nem parece que está solto, nem ouço mais falar nele. Aliás, eu estou agradecendo até que ele está solto, porque nunca mais ouvi nenhum petista falando nada dele em plenário. Lula livre, perseguido polícia. Esqueceu. O evento lá do Rio de Janeiro, o PT estava esperando 5 milhões de pessoas para receber o Lula, teve 200 pessoas, né? Fizeram a polícia ter um baita de um trabalho de desviar o trânsito, não sei o quê. No final, foi um baita de um fiasco. Então, para mim, mostra a situação desesperadora que o PT está. Se para não passar vergonha em São Paulo, eles precisam botar o Haddad para disputar a eleição, porque realmente eles chegaram no fundo do poço, acharam o alçapão e se jogaram. Sinal dos tempos, pois é. Uma última pergunta aqui da minha parte sobre 2022, deputado. E se o Sérgio Moro entrasse na disputa, hein?
O Sérgio Moro, para mim, hoje, falando de análise, teria chance de vencer no primeiro turno, né? Claro que ele precisa apresentar propostas, etc., do que ele ia fazer. A gente conhece a atuação dele como ministro da Justiça, como juiz, não conhece a proposta dele para a economia, etc. Imagino que seja uma linha que deveria ser uma linha, em termos de desenho de esplanada dos ministérios, parecida com a do Bolsonaro, tirando alguns militares, mas acho que se ele decidisse candidatar, com certeza seria o nome mais forte da direita. Muito bem. Zé Maria Trindade, uma última pergunta para o deputado Kim Kataguiri. Eu queria... O deputado Kim Kataguiri é uma grata surpresa no Congresso Nacional, tem a capacidade de análise assim, acima da média, isso é muito bom. Eu queria exatamente explorar essa capacidade de análise. Eu venho avaliando ali a estratégia de cada partido político, de definir candidatos em cidades com mais de 100 mil habitantes, e como é que a gente costuma dizer, vamos ver quem tem garrafa para entregar agora, nas eleições municipais deste ano, antes de pensar em 2022. Como é que o senhor vê aí o resultado? O PT tem que comprovar de que tem essa liderança toda exatamente agora, né? Eu acho que o PT está sendo bastante pragmático e está lutando desesperadamente para manter a representatividade nos legislativos municipais. Tem um caso, para mim, ilustra bem a estratégia do PT, que é o caso de Santo André, que eles vão lançar o ex-prefeito, Carlos Grana, como vereador. Na capital também vão lançar o Suplicy, muito provavelmente também para vereador, para puxar a bancada, para manter a representatividade. Está lançando nomes que tiveram visibilidade em cargos do Executivo, em ministérios, secretarias estaduais, até ex-governadores, ex-senadores, ex-deputados como vereadores, para manter o nível da bancada e para sobreviver como uma força bastante relevante no debate público, né? Acho que o PT está sendo bastante inteligente nesse sentido, de lançar esses nomes que eles sabem que não venceriam eleição majoritária, porque não tem clima, não tem espaço para o PT ganhar nenhuma, pelo menos eu não vejo nenhuma capital em que o PT tenha chance de vencer, mas tem a possibilidade de utilizar esses nomes que poderiam ser utilizados em eleições majoritárias como puxadores de voto na eleição proporcional, né? Lembrando também que vai ser a primeira eleição sem coligação, né? E o PSDB? PSDB, na minha opinião, acabou. Assim, eu não vejo mais eleitorado se identificando com o PSDB. Eu via muito o eleitorado de direita sendo refém, principalmente no estado de São Paulo, do PSDB, porque não tinha mais opção, né? Agora você tem alternativas, né? Agora você tem candidatos em diversos partidos políticos, você tem os candidatos apoiados pelo Bolsonaro, você tem gente do Partido Novo, tem do MBL, enfim. Agora você tem efetivamente opções de direita, de diversos pensamentos diferentes dentro do espectro da direita, e eu não vejo o PSDB ganhando mais espaço do que tem, eu vejo até perdendo espaço, porque no debate público mesmo, você vê que ninguém consulta mais nenhum parlamentar ou nenhum representante do PSDB, porque não tem mais relevância no debate público. Tem, é claro, você sempre consulta o governador João Dória, por exemplo, que é o governador do estado de São Paulo, mas ainda assim é uma pessoa que está muito apagada no debate público, né? Que não tem grande relevância no debate nacional. Muito bem. Deputado, deixa eu colocar só uma última questão aqui. A Jovem Pan faz uma campanha a favor da proposta de emenda à Constituição da prisão em segunda instância, para que o Congresso Nacional reverta aquela decisão vergonhosa do Supremo Tribunal Federal no ano passado. Eu queria a avaliação sua, se você já até se manifestou, a gente sabe que é a favor dessa PEC, mas se você acredita que de fato ela vai chegar, vai avançar no plenário da Câmara dos Deputados inicialmente? Eu acredito que vai avançar sim, viu? Pode ter algumas modificações no texto, mas nada substancial, assim, porque do jeito que a PEC está hoje, né, a repercussão não seria só... que a PEC hoje não trata só de prisão em segunda instância, né? Trata de transformar o julgamento de segunda instância em trânsito em julgado. Que é coisa diferente, você tem repercussão na esfera tributária, administrativa, não é só prisão, não é só na esfera penal. Então pode ter alguns ajustes para fazer com que a PEC seja só mesmo para crime, né, e que aí o trânsito em julgado de outras matérias realmente seja só depois do julgamento no Supremo Tribunal Federal, ou do não conhecimento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça,
mas hoje mesmo teve uma audiência, participei de uma audiência com alguns professores de direito na comissão especial que analisa a PEC, e essa é a preocupação, né, de não levar a repercussão do campo penal para outros ramos do direito, mesmo porque se a gente for discutir questão tributária, principalmente, e de débitos e créditos dos estados, mesmo que a União deve para os estados, e levar o trânsito em julgado para a segunda instância seria mesmo um caos, mas eu vejo com bastante otimismo a aprovação em plenário de uma prisão em segunda instância mesmo, a questão de você julgar um criminoso e já na condenação em segunda instância, na confirmação da condenação, você mandar para a cadeia. Muito bem, deputado Kim Kataguiri, do DEM aqui de São Paulo, obrigado por conversar com a Jovem Pan. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, pelo espaço e boa tarde aí para todos, boa noite aí para todos os ouvintes. Boa noite, bom carnaval. Aproveitar Diga, Augusto, diga. Tal que a história contada pelo Kim Kataguiri sobre o Paulo Maluf, que é muito interessante. Eu soube que o Paulo Maluf chamava pelo nome os integrantes da família real da Arábia Saudita. Ibn Saud, Saudi Ibn e tal. Eu fiquei perplexo porque era verdade. Ele chegava e cumprimentava todos, eram quase 30. Aí eu perguntei para Paulo Maluf, mas como é que o senhor faz para decorar tanto nome? Ele falou, olha, eu sigo aquele método mnemônico, ele falou. Eu falei, o que é isso? Ele falou, eu associo a alguma coisa. Por exemplo, eu te chamo de Augusto porque eu penso em Taquaritinga. Aí eu ligo Taquaritinga, eu falei, então agora é que eu não entendo mais nada, porque o senhor tem que decorar, em vez de um nome, 2. É isso. Fenômeno. Sei que com ele funciona, como disse o Kim Kataguiri. Exatamente. Muito bem, muito bem. A gente segue aqui com os pingos nos is. Investir é fácil, investir é easy. A pergunta do dia: tenho dinheiro em fundos imobiliários e ações que não estão rendendo bem. Vale vender as ações e deixar o dinheiro nos fundos? Olha só, sempre é interessante você fazer uma diversificação. Então, você investe em um fundo isoladamente, ele pode ir muito bem, pode ir muito mal. Ações, a mesma coisa. Para ações, a solução é fácil. Você compra o ETF, né, o ETF, que é uma réplica do índice Bovespa. Então, você tem um ativo que chama BOVA11, que replica o ativo Bovespa. Fundos imobiliários, você pode fazer uma combinação de 6, 10 fundos. Você pode investir a partir de R$100 em cada fundo, então dá para você ter uma diversificação mesmo tendo pouco dinheiro. Olha só, eu peguei lá os dados na Easy Invest e fui ver como foi o índice imobiliário, que é o índice dos fundos imobiliários. No ano passado, em 2019, esse índice rendeu 71% aproximadamente. Então, rendeu muito bem. Se seu fundo foi mal, algo de estranho. Vá numa média até para você ir com o mercado. Não é garantia que esse ano terá esse desempenho. Obviamente tem risco, mas o que preocupa é que todo mundo foi bem e esse fundo, por algum motivo, não teve tanta sorte. Quando a gente fala do Ibovespa, o Ibovespa também rendeu bem. Rendeu em 2019 31%. Se você tivesse comprado o ETF, né, do Ibovespa, você teria uma remuneração próxima a isso, remuneração bruta próxima a esse valor. Então fique ligado, sempre diversifique, baixe o aplicativo da Easy Invest para ver todas as opções e boa sorte e bons investimentos. Investir é easy, com Samidana. Um apoio de Easy Invest. Valorize seu dinheiro em www.easyinvest.com.br. Estamos de volta aqui com os pingos nos is nessa segunda-feira de carnaval e na reta final do programa de hoje a gente vai fazer uma espécie de uma retrospectiva aqui, viu, meu caro Augusto Nunes, por sugestão sua. Muita gente diz que o ano no Brasil começa só depois do carnaval, né? Lula é um dos que tem certeza disso, mas ao menos dessa vez parece que o ano começou bem antes. A gente ainda está em fevereiro e olha quanta coisa já aconteceu. Não foram nem 2 meses, mas parece que temos fatos aí relevantes para municiar um ano inteiro de jornalismo. Então a gente aproveita aí nossos programas especiais de carnaval para recordar algumas das notícias marcantes já deste 2020. Eu tenho uma sugestão para a gente começar, Augusto. Esse assunto teve início ainda em 2019, é o PT no Oscar, né?
Petra Costa e a sua Democracia em Vertigem. Ela tentou transformar documentário em ficção e vice-versa, né? E aí, há alguns dias, o ministro Sérgio Moro foi questionado e voltou a falar sobre o documentário ficcional. Desserviço aos fatos, foi como o ex-juiz da Lava Jato classificou o filme. Você concorda ou não? Eu vi o filme 2 vezes, eu falei, vocês não acreditaram, mas eu sou um sujeito corajoso. Você é corajoso. Eu vi 2 vezes porque eu queria saber se era aquilo mesmo, uma visão pessoal. Isso não existe. Existem fatos. Eu vi jornalistas escrevendo essa barbaridade. Cada um faz o filme que quiser, não se aplica documentário. Cada um faz o filme de ficção que quiser. Por exemplo, o filme O Irlandês. Ele se baseia na vida do Jimmy Hoffa, que foi o chefão do Sindicato dos Caminhoneiros por décadas. Mas ali, o diretor, o roteirista, eles agiram com inteira liberdade, criaram fatos, criaram histórias ali que não aconteceram, incluíram personagens que não existiram. Eles estão liberadíssimos para isso, porque é ficção. Documentário não. Documentário é parente da reportagem, é primo da reportagem. Você não pode torturar os fatos para contar uma história que te convém. Exemplo, tá aí Andrade Gutierrez metida até o pescoço no Petrolão, e no filme a Petra Costa, que é a narradora, né, ela mia, ela chora, é uma carpideira na narração. E ela diz o seguinte: quem roubou foi a ala direita da família dela. Os esquerdistas não. Aí as coisas morrem em cima de fatos assim. Não se pode fazer um resgate da história mentiroso, porque você está enganando as pessoas que querem saber o que de fato se passou. Aí eu vi mais recentemente o filme que foi premiado com o Oscar, o Indústria Americana. Ele é impecável. Você pode não gostar da maneira de se fazer, você pode não gostar da sequência, da câmera, o que você quiser. Mas ali eles contam a história real para mostrar o que é que aconteceu quando uma indústria chinesa se instalou nos Estados Unidos, uma indústria que fabrica vidro para carros, a indústria automobilística. Ela se instalou numa fábrica fechada da GM, da General Motors, já há algum tempo, que era a única fonte de renda da cidade. Aí o diretor mostra com extrema competência o choque cultural entre os chineses, que agem como se fossem soldados de um exército, trabalham muito mais horas, com mais velocidade. Eles sabem que não tem direito a nada. Aparece a fábrica, a matriz na China, e também os chineses trabalhando nos Estados Unidos, porque havia operários chineses e operários americanos. A reação dos dois, a nova metodologia dos dois tipos de operário é fascinante. Que aí se vê o que é um operário concebido pelo regime capitalista, mais selvagem que existe, mas que adota as técnicas do comunismo, né? Os pilares são comunistas, e o operário criado com sindicatos protegendo os seus direitos, sabendo que reivindica, etc. Então, ali você pode gostar ou não gostar, mas é um fato. É só isso. É a verdade que o filme conta, sem tomar partido. Eu não disse se isso é melhor ou é pior, ele mostra como as coisas são. E o documentário deve contar o caso como o caso foi e ver as coisas como as coisas são. A Petra Costa contou a história que convinha a ela e a mamãe. É isso. Zé Maria Trindade, passo a bola aí para você. Você viu o documentário ser erguido, né? Ser construído aí no Salão Verde, no Salão Azul. Devia ser o protagonista, Zé. Talvez a única verdade que tem lá é a minha imagem, né? Eu apareço pelo menos 2 vezes no filme. A verdade é o seguinte: esse pessoal desembarcou aqui logo ali no início do processo, né?
e ficava seguindo os jornalistas que trabalham no Congresso Nacional no dia a dia, cobertura de política, e que, evidentemente, estavam no que seria a Copa do Mundo da política, que é o acompanhamento de um processo do impeachment, um processo cheio de detalhes, que tem lances para lá, lances para cá. O início foi lá com Eduardo Cunha, tentando fazer um acordo com o PT, do PT não votar pela cassação dele na Comissão de Constituição e Justiça e Conselho de Ética, e ele não abriria o processo contra a ex-presidente Dilma, mas depois a gente viu um ímpeto tão grande da sociedade, das manifestações, que nada, eu te garanto, nada seguraria a Dilma Rousseff na presidência da República. Absolutamente nada. Eu acompanhei o processo, eu segui manifestações e te digo, foi a melhor saída, foi uma saída limpa, uma saída democrática. Se não houvesse a aprovação do impeachment, olha, eu não sei o que seria do Brasil. A Dilma, eu tenho certeza, não continuaria presidente da República. Esse processo poderia montar 3 documentários. Foram muitas imagens. Certos momentos incomodava a gente quando estávamos conversando lá com deputados, né, numa conversa particular, chegava com aquele microfone cheio de pelos, aquele microfone de longa distância, né, de ambiente, e eu pedi, olha, por favor, não grava, no filme que a gente está conversando aqui e tal. Foi mais ou menos nessa base. E acho que alguém tinha que fazer um filme, e aí sim, com imagens reais também, mas as imagens lá são reais. Os fatos é que são distorcidos, e contasse essa verdadeira história. Não foi o Congresso que fez o impeachment da ex-presidente Dilma. Quem fez foi o povo brasileiro, evidentemente, tomando como base o crime de responsabilidade pelas pedaladas que a ex-presidente Dilma cometeu. Augusto, se comparar os 2 documentários, eu assisti os 2 também, a gente vê claramente o que você tem toda a razão, o que é um documentário acima dessa paixão. A gente vê a Petra ali apaixonada, e acho até que ela tem o direito de ser apaixonada. E quando se apaixona, fica cego. A cegueira é irmã da paixão. O momento de se ficar cego, ficando apaixonado, isso em todos os sentidos. E eu defendo a paixão. Mas a paixão da cegueira, você precisa estar consciente. Então, se você apaixona por alguém, você não pode fazer matéria com alguém, né? Ou julgar alguém. Um juiz tem que dizer, olha, estou impedido, assim como o jornalista e tal, ou qualquer pessoa que queira ser realista. Se eu estou apaixonado, eu estou com toda a minha capacidade comprometida de analisar, porque a paixão, repito, é cegueira e é boa. Eu defendo a paixão. E ela ficou comprometida. E os americanos mostram ali uma realidade. Agora, eu acho que essa história desse filme foi longe demais. Foi longe demais concluir a montagem, e foi longe demais ser indicado para o Oscar, né? Foi uma vitória para ela. Isso foi um feito. E pronto, né? Nada mais do que isso. Tem razão. E mais, eu também acho até que a pessoa apaixonada pode fazer um documentário. O que não é possível é você sonegar a informação, você mentir. E foi o que ela fez, porque, por exemplo, ela não mostra as manifestações contra Dilma. Não tem povo, né? Não tem povo, então... Quer dizer, isso aí é mentira. Você podia... Eu até admitir... Aqui em Brasília. Eu até admitiria, Zé, que ela mostrasse as manifestações e apontar, dizendo, olha, isso aí são direitistas e tal. Ela diz o que quiser, mas não mostrar, aí é má fé. É má fé. Exatamente. Olha, mais uma notícia importante para a gente passar por aqui, para a gente levantar. Vou passando já para o Zé Maria Trindade, que é nosso mineirinho. Justiça de Minas Gerais acatou a denúncia do Ministério Público do Estado contra 11 executivos da Vale, inclusive o ex-presidente da mineradora, Fábio Schwartzman, e 5 funcionários da empresa de consultoria Tuvsud, por homicídio doloso duplamente qualificado e crimes ambientais causados pelo rompimento da barragem 1 na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. O fato aconteceu em 25 de janeiro do ano passado, levou à morte de 261 pessoas e deixou até o momento 11 desaparecidos.
desaparecidos. É uma tragédia, a gente não vai se esquecer, não, o Brasil não pode se esquecer dessa tragédia, meu caro Zé Maria Trindade. Não pode esquecer, é um crime, né? Um ano depois, a gente vê um resultado, de certa forma, até surpreendente, que os primeiros crimes, crime, eu vou explicar mais na frente por que eu considero crime, né? O grande discurso que chegava aqui em Brasília, e que eu ficava arrepiado, era o seguinte: nós não podemos quebrar a região depende desse dinheiro, dessa empresa, são tantos empregos, e isso convencia deputados e convencia autoridades. No caso de Brumadinho, foi uma situação tão grave e um crime tão horroroso que ninguém nem se lembrou disso, ninguém se lembrou dos royalties de minério, ninguém se lembrou dos empregos lá na região que a Vale... É verdade, a Vale tem muitos empregados, ninguém se lembrou destas vantagens que o lado horroroso da mineração produz. Ninguém se lembrou, e com razão. Minas Gerais teve um desfalque tremendo com esses crimes, porque ficou sem arrecadação. Isso interferiu no PIB brasileiro, para se ter uma ideia, mas tinha que punir. Era preciso. Foi crime, e isso ficou demonstrado claramente durante toda a investigação, com relatórios fraudados, e me assusta pensar que os diretores da Vale sabiam desta alta possibilidade. Era alta possibilidade. Então, assim, quando tem um pouco de possibilidade, já é para isolar, mas era alta possibilidade. E eles deixaram, inclusive, colegas, funcionários da Vale, em refeitório debaixo daquela barragem, sabendo que a barragem estava se liquefazendo. Isso é demais. E aí eles sabiam dessa possibilidade e assumiram o risco. Por que eles assumiram o risco? Aí vem o sentimento de impunidade, né? Isso não vai prender ninguém, não vai processar ninguém. E acabou que eles vão ser... Eu tenho essa esperança. Olha, Silvio, uma frase minha é de que a exploração mineral é uma relação danosa, é uma relação abusiva, sempre, sempre. Há quem diga, não, você está exagerando. Sempre. A exploração mineral, historicamente, Eu sou de uma região que explora granito. Você chega lá e vê buracos, lá no Vale do Jequitinhonha, lá em Medina, na região de Medina, explora granito, blocos. Esses blocos de granito, né, que depois se transformam em piso. Eu fui formado em Belo Horizonte, fiz a faculdade lá, com a frase no carro: olhem bem as montanhas, porque a gente tinha a impressão de que a Vale, na época Vale do Rio Doce, ia acabar com as montanhas de Minas. Se você quiser saber o resultado de uma mineração, sobrevoa a região. Você vai estar com a impressão de estar em Marte. Em Marte. Aqueles buracos horrorosos, tudo devastado. Pois não, Augusto? Não, é que eu não quero perder a chance de falar, está terminando o programa, eu não quero perder a chance de acrescentar o seguinte: é histórica a denúncia por ter enquadrado essa turma em homicídio doloso. Isso aí é perfeito, eles vão pegar cadeia mesmo, porque foi deliberado, eles se juntaram para mentir. A consultoria mentia sobre a segurança e eles continuavam agindo. E o presidente da empresa tinha assumido esse posto para melhorar a imagem da empresa que agira de maneira assassina em Mariana. Estamos falando, para você concluir, Zé, diga lá. Ter as consequências. Não, pode concluir, Zé, vamos lá. Eles assumiram esse dolo eventual, assumiram e terão consequências. Acho que desta vez está muito bem amarrado. O inquérito foi muito bem feito. Exatamente. Muito bem, ponto final em Os Pingos nos Is nesta segunda-feira de carnaval. Meu querido Zé Maria Trindade, muito juízo aí, você que é um folião no bloquinho de Brasília. Eu vou para o Rebanhão. O Rebanhão é uma reunião de cristãos aqui em Brasília. Grande abraço, Augusto Nunes. Abração, Silvio. E muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã, terça-feira de carnaval, a gente está de volta. Até lá.